Eu quero te convidar a se colocar em pé. Obrigado, João. E abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Nós leremos a partir do versículo 1. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. À medida que formos encontrando, nos coloquemos em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém? Ou tem alguém ainda na misericórdia? Nos diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam começando a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e esse se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, versículo 10: Veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Senhor, nós te louvamos, Deus, nesta noite, nós te agradecemos pela tua palavra, e nesse momento em que vamos refletir, ó Deus, pedimos que a tua unção esteja notória no nosso meio, que a tua unção poderosa, nós queremos ouvir nessa noite a tua voz, e por isso nós abrimos os nossos corações, abrimos, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Senhor, que toda distração, que todo o cansaço, que toda a fadiga, ó Deus, venha a cair por terra nesta noite, porque nós queremos sair daqui, Deus, renovados, fortalecidos pela tua palavra e com a certeza de que o Senhor visitou as nossas vidas nessa noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Você pode se sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, eu quando recebi o convite, eu falei assim, eu já tinha uma palavra que eu ia pregar em outro lugar. E aí, quando eu recebi o convite pela manhã, o irmão Del falou para mim: olha, eu já preguei sobre o texto de primeiro livro de Samuel. Eu falei: é o mesmo texto que eu vou pregar hoje, então, para a glória de Deus. Se a gente voltar um pouquinho, os irmãos que estiveram aqui pela manhã, a gente vai entender um pouquinho da trajetória da vida de Samuel. Existia, então, uma mulher chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, que não podia ter filhos. E o seu esposo, Eucana, então, tinha uma outra mulher, e essa mulher, então, tinha filhos e tinha dado filhos para Eucana, chamada Penina, e aquilo amargurava muito a vida de Ana. Poxa, uma pessoa casada, a outra tem filhos e ela não podendo ter, imagino que aquilo gerava um certo desconforto no coração daquela mulher. Só que ela era alguém temente ao Senhor, e ela então começa a clamar ao Senhor, e o texto lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel vem dizer que Ana, ela chora,
e o texto fala que ela parecia que estava chorando amargamente, que o sacerdote Eli pensa até que ela estava embriagada. E ela chega e fala para o Senhor que se ela tivesse um dia um filho, que ela o levaria para apresentar no templo para serviço da obra de Deus. E assim foi. O Senhor então abençoou a vida de Ana, e Ana então teve um filho, colocou o nome dele de Samuel, e entregou ao sacerdote Eli, para que pudesse esse filho servir no altar, cuidar das coisas do Senhor, estar na casa de Deus, e assim o Samuel então foi crescendo. Nesse capítulo de número 3, que a gente leu alguns versículos, vem dizer que num determinado momento, o sacerdote Eli já estava com uma idade avançada. Se a gente olhar um pouquinho atrás e pesquisando, a gente vai ver que ele estava com aproximadamente 95 anos de idade. Eli então já não estava enxergando muito bem, né? Talvez hoje, né, trazendo para os dias de hoje, era como se a sua visão já estivesse com algum problema de visão. E ele então já não conseguia mais enxergar, a tal ponto de não conseguir ver, na maioria das vezes, as coisas que estavam ali no templo acontecendo. E Deus então, o Senhor então chama Samuel. Só que Samuel não entendeu, ele não conhecia ainda a voz de Deus, ele não conhecia quem era Deus, ele não tinha uma experiência com Deus, então ele não reconheceu aquela voz. E a primeira vez, ele vai, quando ele escuta chamá-lo, ele vai até o sacerdote Eli, achando que era o sacerdote que estava o chamando. E o sacerdote Eli vai, volta para o seu lugar e deita novamente. E pela segunda vez, então, Samuel ouve a mesma voz, ele vai até o sacerdote Eli, e o sacerdote fala para ele novamente, vai e deita, porque eu não te chamei. Pela terceira vez ele ouve, até que o sacerdote Eli tem um entendimento de que não era uma voz humana, mas era a voz do Senhor que estava chamando Samuel. Então ele fala para Samuel, quando você ouvir a voz novamente, você dirá, fala, porque o teu servo ouve. Deus está aqui nessa noite querendo falar conosco. E quantas vezes, irmãos, Deus tem falado conosco, quantas vezes Deus quer falar com as nossas vidas, quantas vezes Deus quer visitar o nosso coração, e a gente fala, não, Senhor, não é o momento, não é a hora, não estou preparado, não tenho condições de repente estar fazendo ou estar na posição que o Senhor está me chamando, e muitas das vezes nós estamos assim, a gente acha que não é para mim não, é para outra pessoa, Deus não está falando para mim, é para o outro irmão, é para outra irmã, mas Deus nessa noite quer falar conosco, e por isso aqui nós viemos, porque Ele quer visitar as nossas vidas, Ele quer nos restaurar, e Ele tem coisas grandes para realizar na vida da nossa igreja, e é através da minha e da sua vida, mas nessa noite Ele veio aqui, está presente no nosso meio, para dizer, você quer estar livre, você está livre para o meu chamado, você está livre para ouvir a minha voz e prosseguir em triunfo, em vitória? Quantos aqui estão disponíveis na presença do Senhor? Samuel ainda era jovem, ainda estava crescendo, mas mesmo com o sacerdote Eli, com uma idade avançada, Samuel era alguém que obedecia ao sacerdote. O texto e a história vem dizer que os filhos do sacerdote Eli, Ófni e Finéias, eram também 2 sacerdotes, serviam no templo, estavam lá e tinham a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor, do templo. Só que esses 2 praticamente viraram as costas para aquilo que Deus tinha e queria realizar no templo. Mas Samuel, conhecedor talvez das promessas de Deus para a vida dele, ele estava ali no templo simplesmente para fazer a vontade do Senhor, ele estava ali simplesmente para se entregar e servir com interesse de coração, e ele talvez olhava para os filhos do sacerdote Eli, reconhecia as coisas que os filhos do sacerdote Eli estavam fazendo de errado, mas ele não se deixou contaminar com as coisas que ele estava vendo. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, quantas vezes na nossa vida secular, na nossa vida como igreja,
Quantas situações a gente às vezes visualiza, a gente às vezes percebe, às vezes a gente sabe que entristece o nosso coração. De pessoas que talvez estão lá conosco no nosso trabalho e não fazem a vontade do Senhor, que não agradam o coração de Deus e aquilo nos entristece. Mas é aí, irmãos, que nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Nós temos que mostrar que nós temos a luz do Senhor e nós não podemos compactuar e muito menos fazer as coisas, por mais que a gente ache, ninguém está vendo, o Senhor está vendo todo o tempo. Os filhos do sacerdote Eli não eram exemplo nenhum para a vida de Samuel. Ele poderia ter seguido o exemplo errado, mas ele não se contaminou com as coisas que os filhos do sacerdote Eli estavam fazendo. Lá nos versículos no capítulo 2, versículos 27 a 36, diz que a casa do sacerdote Eli foi separada para ser o exemplo, para ser o lugar da presença de Deus, foi separada para que a presença de Deus estivesse ali. E quantas vezes, irmãos, na minha e na sua vida, a minha e a sua casa, tem que ser o lugar da bênção de Deus, tem que ser o lugar da presença de Deus, tem que ser o lugar em que as pessoas chegam e sentem paz, tem que ser o lugar em que as pessoas vão e se sentem bem, porque estão entrando num lugar de acolhida. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso lar é um lugar de murmuração, o nosso lar é um lugar de questionamentos, o nosso lar é um lugar de reclamação. Quantas vezes nós não levamos a presença de Deus para a nossa casa, porque a gente acha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Seja a casa mais simples que estiver, se eu e você estivermos lá, tem que ter a presença de Deus. Seja a casa talvez que você olha e fala assim, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo outro, mas não se preocupe com as coisas que você precisa. Se preocupe, irmãos, em ter a presença de Deus dentro da sua casa. Vamos nos preocupar em levarmos a presença de Deus para a nossa casa. É a presença de Deus que vai suprir as nossas necessidades. É a presença de Deus que vai fazer com que as enfermidades saiam da nossa casa. É a presença de Deus, irmãos, que vai fazer com que um grande derramar ele seja prosperado aqui na nossa igreja. É a presença de Deus, irmãos, que vai fazer a diferença. Eli já não dava conta de chamar os seus filhos, de chamar a atenção. Ele já estava velho, talvez já não tinha mais paciência de falar nada. Quantas vezes ele estava idolatrando os seus filhos, quando o altar que deveria ter sido instalado na sua casa era o altar da presença de Deus. E às vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente também coloca altares dentro das nossas casas que não são da vontade de Deus. Os filhos do sacerdote, eles sabiam que estavam fazendo errado. Se você olhar depois, você vai ver que eles morreram. Mas Samuel, ele permaneceu na presença do Senhor e naquilo que Deus tinha para a vida de Samuel. Samuel, mesmo morando com o sacerdote, mesmo tendo ciência das coisas que estavam acontecendo ali erradas, Samuel era alguém que temia ao Senhor. Você teme ao Senhor? Eu temo ao Senhor. Eu temo a presença do Senhor, e eu sei que se não tiver a presença de Deus, a gente não pode ter aquela alegria momentânea, que depois ela passa, aquele momento de alegria momentâneo. Mas quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida e a gente leva para a nossa casa, é uma alegria constante, irmãos, que a gente consegue deitar com tranquilidade, a gente consegue olhar para a nossa casa e falar assim, olha, eu poderia ter tantas outras coisas, mas eu tenho aqui a presença de Deus, isso é maior na minha vida. Eu tenho a presença de Deus e as outras coisas o Senhor no tempo certo vai me dar. Eu tenho a presença de Deus e pode estar acontecendo o que estiver acontecendo lá fora, mas aqui na minha casa e na minha família, eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença de Deus, então eu vou porque o Senhor estará comigo.
Samuel ouviu e entendeu. E respondeu para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus, nessa noite, irmãos, está querendo ministrar no nosso coração essa presença. Eu estava conversando esses dias e eu tive a oportunidade de ter tantas coisas. E eu retornei para minha casa depois de algum tempo. E eu pude ver, irmãos, que Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades. Ontem eu parei assim, naquele momento que a gente está sem sono, a gente para, a gente fica imaginando coisas e pensando coisas. E eu falei assim: Deus, muito obrigado porque eu tenho a tua presença. A minha casa, eu falando para Deus, falei: a minha casa é simples, mas eu tenho a presença de Deus aqui. Eu não tenho as coisas que eu gostaria talvez de ter, mas eu tenho a presença de Deus. E num dia desses, algumas pessoas do meu trabalho, a gente tem feito rodízio de almoços, né? E eles foram na minha casa. E as pessoas falaram assim: nossa, mas aqui tem uma coisa diferente. E eu fiquei quieto e falei assim: eu sei que é a presença de Deus que está aqui. A presença de Deus está lá na tua casa. A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus tem que estar na minha vida. A presença de Deus tem que estar na sua vida. A presença de Deus, ela tem que estar na nossa casa. A presença de Deus, ela tem que estar aqui nesta igreja. Mas quando nós ouvirmos o Senhor falar, vamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, fala, porque nós queremos ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir aquilo que o meu coração precisa, não, Senhor. Eu quero ouvir aquilo que tu queres para a minha vida. Samuel poderia ter ficado acostumado com a presença de Deus. Que tem momentos da nossa vida, nas nossas vidas, que a gente chega num patamar de Deus, na presença de Deus, das coisas que Deus tem para nós, que a gente começa a se acostumar. Eu oro de manhã, à tarde, à noite, eu leio a Bíblia 3, 4, 5 vezes. Hoje a gente estava lá embaixo falando com as crianças e a Leisa falou para as crianças. Ela leu um texto e a gente estava falando. Viram quantos minutos a gente passou lendo a Bíblia? Os versículos? Não levamos nem 10 minutos. E às vezes, irmãos, a gente fica tanto tempo diante de um celular. A gente fica tanto tempo diante de uma televisão. Deus está querendo falar com a gente, está querendo falar conosco, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ouvir o que Deus quer falar no particular conosco, porque a gente está tão sobrecarregado de tantos afazeres que a gente não consegue ouvir e detectar que é a voz de Deus querendo falar conosco. Quantas pessoas, irmãos, quantos de nós, um dia chegamos aqui a esta igreja, fomos visitados pelo Espírito Santo, recebemos dons de Deus, mas o comodismo talvez bateu o nosso coração e nós estacionamos, paralisamos e falamos assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Mas nessa noite o Senhor está chamando a cada um de nós. Quando eu falo, está passando por mim primeiro, porque eu fui ministrado muito por essa palavra. A gente não pode paralisar diante daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisa grande para a minha vida, para a sua vida e para esta igreja. Eu posso ouvir um amém aí? Deus tem coisas grandes para continuar a realizar neste lugar. E nós, às vezes, impedimos aquilo que Deus tem para fazer, porque nós não queremos executar aquilo que Deus tem para nós. Deus está falando: eu quero que você ore, eu quero que você evangelize, eu quero que você fale, eu quero que você dê exemplo lá no seu trabalho. E a gente não consegue mostrar aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Samuel tinha tantos exemplos ruins para seguir, irmãos. Ele poderia ter seguido os exemplos dos filhos do sacerdote Eli.
Mas Samuel entendeu que ele tinha um chamado diferente. Deus tem um chamado diferente para a minha vida, como ele também tem um chamado diferente para a sua vida, como ele tem algo diferente para realizar na nossa casa. Na casa de cada um de nós, ele tem algo especial para fazer, irmãos. E nós precisamos estar atentos para ouvirmos a voz do Senhor. E aí, em primeiro lugar, irmãos, que eu pude entender com esse texto, com essa mensagem, é que nós precisamos impressionar a Deus. Como é que a gente consegue impressionar a Deus? É quando a gente se achega diante dele com o nosso coração aberto. As coisas que para trás ficaram para trás, irmãos. Deus quer escrever uma nova história na nossa vida hoje. Aquilo que a gente viveu no ano de 2024 ficou para trás. Aquilo que a gente vivenciou, que talvez feriu o seu coração, ficou para trás. Deus tem uma história nova para realizar na nossa vida, e Ele quer realizar, e nós precisamos abrir os nossos corações e falar: Senhor, eis-me aqui, fala, porque eu quero uma nova história para a minha vida. Aleluia. Nós precisamos impressionar o coração de Deus. É através da nossa adoração, irmãos. A nossa adoração, ela não começa aqui na igreja, quando os irmãos do Ministério de Adoração estão aqui adorando, não. Existem momentos que a gente chega aqui, não é, Tiago? Você que ministrou, os irmãos que ministram, o Sampe, o Ramon. A gente às vezes vem para ministrar, Del, Rebeca, Marcos. A gente vem para ministrar e a gente faz uma força. E a gente percebe que os irmãos estão, talvez no dia a dia, cansado, não conseguem se concentrar naquilo que Deus tem para fazer na igreja. Mas a nossa adoração, ela começa lá dentro da nossa casa. Estou me arrumando para ir para a igreja, estou começando a falar com Deus: Senhor, eu vou para a tua casa, começa a falar comigo, porque eu quero estar junto dos meus irmãos, e eu quero que a tua presença inunde o meu coração, e quando eu chegar no corpo, que a tua presença seja transbordante no lugar onde nós estivermos. Não vamos esperar os irmãos chegarem aqui. Eu sei que eles chegam cedo, ensaiam. Não vamos esperar eles adorarem para a gente adorar também, não. Comecemos a adorar. Quando a gente chegar aqui, irmãos, no próximo culto, que a gente se assente ou que a gente se ajoelhe, a gente entregue a nossa vida para o Senhor e fale para Ele: Senhor, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu já saí da minha casa com o meu coração aberto. Eu quero impressionar, Senhor, o teu coração com a minha adoração neste lugar, porque esse lugar aqui, irmão, foi conquistado com adoração, e o Senhor quer adoradores neste lugar, impressionando o coração dele. Não quer pessoas apáticas, não quer pessoas talvez paralisadas, não. O Senhor quer renovar a vida desta igreja, o Senhor quer fortalecer, o Senhor quer manifestar a glória dele, mas nós precisamos impressionar o coração dele com a nossa adoração. Você pode dizer amém? Aleluia. Em segundo lugar, nós precisamos ser zelosos por Deus. A gente cuida tão bem de tantas coisas. Quem tem um carro, cuida bem do seu carro. Quem tem uma casa, que é dona de casa, adora arrumar a casa, adora deixar as coisas brilhando. Não é assim que a gente faz? Como é que está a nossa vida de comunhão com o Senhor? Como é que está o nosso depósito? A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra do Senhor, a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu já orei tanto e não tive resposta, parei de orar, não vou orar mais. Eu já clamei tanto, eu já chorei tanto na presença do Senhor, Deus já visitou o meu coração. E aí o momento da escassez bateu a porta da minha casa e eu esqueci. Eu não quero mais orar, eu não quero mais intimidade enquanto Deus não mudar a minha história. Nessa noite, irmãos, como é que está o nosso depósito? O Senhor quer, nessa noite, restaurar a nossa comunhão com Ele, o nosso coração diante dEle, a nossa vida diante do Senhor. Ele quer restaurar nesta noite. Eu tenho certeza, irmãos, que enquanto a gente adora, enquanto a gente
bendize o nome do Senhor, Deus está lá, enviando um anjo dele lá na nossa casa, visitando os nossos familiares. Enquanto a gente está aqui, às vezes a gente fala assim, eu saí, vou para a igreja hoje, estou lá deixando o meu filho, deixando a minha nora, deixando o meu esposo, deixando a minha esposa, e só o Senhor sabe como, mas eu estou indo para a casa de Deus. Mas quando a gente chega aqui, irmãos, e a gente adora, o Senhor está enviando os anjos dele lá, está cuidando, está manifestando a glória dele lá, porque nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Talvez você está aqui falando assim, Senhor, eu estou te adorando, mas olha como está a minha casa. Não desista de adorar, não. Deus está cuidando. Às vezes a gente acha que Ele não está trabalhando. Tem um cântico da Cassiane que diz que enquanto Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. E às vezes a gente canta, mas se esquece de colocar em prática. Deus está trabalhando, minha irmã e meu irmão, em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol dos seus filhos, em prol daqueles que você tem colocado diante do Senhor. Aleluia. E em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos conhecer as leis e os mandamentos de Deus. Lá no segundo livro de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Nos diz assim: a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Samuel, ele conheceu os mandamentos do Senhor. Samuel, ele conheceu e sabia quem era o Senhor, mas ele preferiu seguir os ensinamentos do Senhor para a sua vida. O maior ensinamento, irmãos, para nós é esse aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não nos deixa enganados. A palavra de Deus, ela nos direciona. E é a mesma palavra de Deus, irmãos, que envia cada dia para nós o socorro. E Deus, ele vai sempre usar alguém para falar conosco, irmãos. Eu estava um dia no meu trabalho, eu estava muito triste, muito triste. Mas eu não deixava mostrar para as pessoas que eu estava triste. E aí, uma senhora veio e me entregou um bilhetinho. E eu falei assim, eu abri aquele bilhete e estava escrito assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquela semana eu tinha perdido a minha tia, eu estava muito triste. Era minha segunda mãe, desses 7 anos. Estava muito triste, mas eu falei assim, eu não posso mostrar que eu estou triste. Estou treinando uma pessoa nova, treinando 2 pessoas novas, e eu falei assim, eu não posso mostrar essa tristeza. Deus, ele cuida, porque a gente tem compromisso com a palavra, ele cuida da gente. Na mesma hora que eu recebi aquele bilhetinho, eu senti o toque do Espírito Santo, e eu levantei dali, fui para lá para dentro chorar. E eu voltei renovado porque o Senhor renovou as minhas forças. Nessa noite, irmãos, o Senhor quer renovar a igreja metodista central em São Gonçalo. O Senhor quer renovar a nossa esperança. O Senhor quer renovar o nosso amor para com Ele. O Senhor quer renovar dons neste lugar.
O Senhor quer avivar a nossa vida, quer avivar o nosso coração. O Senhor quer colocar em nosso coração uma adoração verdadeira, não uma adoração momentânea e passageira, não. Adorar a Deus quando tudo está bom na nossa vida é muito legal, mas adorar a Deus no momento das dificuldades, é aí que Ele quer nos ensinar nesta noite, a adorarmos também nesses momentos. É adorar ao Senhor. E não se preocupar com as demais coisas. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor está cuidando da nossa casa. Você pode dizer glória a Deus aí? Enquanto nós adoramos aqui, o Senhor está cuidando da nossa família. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está derramando unção. O Senhor está quebrando cadeias. O Senhor está visitando corações nesta noite. Mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor. Porque nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia.